Se você puder abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1. Há duas cartas no Novo Testamento que eu considero sumamente importante que a gente tenha familiaridade com elas. Uma é a carta aos Romanos. Carta aos Romanos fala muito da nossa relação com Deus, do que Deus fez, do resgate, do meu batismo, da minha justificação. Então é uma carta assim muito dirigida a mim como pessoa. E a carta aos Efésios, ela trabalha em outro âmbito. Ela trabalha mais na questão da nossa relação com os irmãos, quem nós somos em relação aos irmãos. E essas duas cartas, elas nos dão assim parâmetros para a nossa vida. Então eu quero pedir que, se você não tem assim uma leitura separada para você fazer, que você pegue essas duas cartas e dá uma olhada nela várias vezes, lê diversas vezes. Eu não sei quantos conheceram aqui o Christian Shen. Quantos conheceram o Christian Shen? Um chinês terrível. Ele era capaz de pregar 3, 4 horas e a gente achar que foi 10 minutos. Um negócio fantástico. E ele dizia uma coisa, ele dizia o seguinte, que quando ele tirava um texto para estudar, para pregar, ele lia no mínimo 30 vezes o texto, até entender o português do texto. Quando ele entendesse o português do texto, Deus começava a falar com ele. A revelação que tinha no texto. Então você pode ler 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, tá? E a minha comparação é que a Bíblia é como um bolo de camadas. A camada de baixo é mais gostosa. A camada de baixo tem mais revelação e mais revelação. E uma das coisas que me encanta na eternidade é que nós vamos poder ler a Bíblia sem cansaço. E a palavra diz que ele vai nos levar a toda a compreensão do Senhor. Eu digo que nós vamos chegar num lugar onde as perguntas cessam. As perguntas vão acabar. A gente tem aquela ilusão de chegar um dia diante de Deus para fazer perguntas de coisas que ele não entende. Mas, amado, quando você chegar diante dele, você vai conhecer a verdade. Aí não tem mais perguntas. E nós vamos compreender todo o coração de Deus. Temos a eternidade para isso. Amém? Bem, antes da gente falar de Efésios, eu quero recomendar um livro aqui, principalmente para os casados. Principalmente. É esse livro que o Wallace citou, né? Um Deus que não sabe errar. Eu estava olhando aqui, está R$47. Então não é um livro caro não, tá? Você pode comprar e ter na internet para vender. E o livro que eu queria citar para você é um livro do C.S. Lewis. Não sei quantos já leram C.S. Lewis. Tem alguns livros dele que são terríveis, né? Não dá para ler direito não. Livro Eu tenho um lá em casa que tem uns 6, 7 meses que eu comecei e não vai para frente. Mas um livro dele que eu li e recomendo aos casais, o nome do livro é A Anatomia de um Luto. A Anatomia de um Luto. É um livro curto. E esse livro, ele é escrito tanto pelo C.S. Lewis como por seu filho. Então seu filho escreve uma parte do livro. E esse livro conta a história do seu casamento. Quando eu li o livro, eu vi que perguntas que ele fez, que eu também fiz. Eu também fiz perguntas. E a história é mais ou menos a seguinte. Ele era um professor em Cambridge, na Inglaterra, e na equipe dele tinha uma senhora, que era a melhor amiga dele. E um dia veio ao coração dele que ele deveria se casar com essa amiga. E a princípio ele achou muito estranho, porque casar com amiga. Um negócio que não tem pé nem cabeça, né? Mas ele resolveu casar. E um pouco antes dele casar, ele soube que ela tinha pouco tempo de vida, porque tinha um câncer muito bravo. O casamento dele durou 5 anos. Sofrimento muito grande. E ele fez algumas perguntas a Deus. Perguntas que eu fiz. E uma delas foi: Deus, por que o Senhor não ressuscitou minha esposa?
Talvez o Wallace tenha perguntado isso também, né? E Deus perguntou para ele: você acha que seria justo eu ressuscitar sua esposa para ela morrer de novo? Uma pergunta interessante, né? A pergunta de Deus é interessante. Ele falou: é verdade, não é justo não. Não é justo. E ele fala nesse livro que o casamento, ele é feito por 3 momentos. Ou ele é constituído por 3 momentos. É o noivado, o casamento e o luto. Então o luto faz parte do casamento. Eu vou fazer uma pergunta aqui, é uma pergunta tola, mas eu vou fazer assim mesmo. Você está preparado para o luto? Então, Irani e eu sempre conversávamos sobre a nossa morte. Sempre. Sempre. E a nossa conclusão era que a gente devia morrer junto. Mas vocês sabem que Irani tinha assim, uns caminhos com Deus que era só dela e para Deus. Eu acho que ela me enganou. Ela me enganou. Ela falou que queria morrer junto, mas aí conversava com Deus, Deus levou. O luto é uma experiência. É uma experiência que pode levar você ao desespero, ou pode levar você a um conhecimento de Deus mais profundo do que você teve na sua vida. Então eu queria recomendar que você lesse esse livro, A Anatomia de um Luto. Tá bem? Os casais novos também devem ler. Porque tem coisas que aconteceram na nossa vida que eu falei, se eu tivesse lido esse livro, no momento do meu casamento teria sido diferente. Teria sido diferente. Tem coisas que eu prego hoje sobre família que eu gostaria de ter ouvido quando era solteiro. O meu casamento seria diferente. Mas tem coisas que a gente só foi aprendendo depois de errar bastante. Mas nós não precisamos errar. Amém? Então, para não errar, a gente tem que buscar o conhecimento. O conhecimento ajuda a gente a errar menos. Não é garantia que a gente não vai errar, mas a gente vai errar menos. Tá bem? Muito bem. A carta aos Efésios, como eu falei a vocês, ela trata da nossa relação com uma igreja. E o capítulo 1 da carta aos Efésios, o tema do capítulo 1, o tema central do capítulo 1, é o nosso chamado. Fala muito do nosso chamado. Por exemplo, no versículo 4, fala que nós somos chamados para ser santos. É o nosso chamado. Às vezes eu escuto pessoas assim, parece meio desavisadas, dizendo assim, eu não tenho nenhum chamado. Querido, você não sabe o seu chamado. Mas você tem. Hoje de manhã a gente falou que nós fomos salvos não por obras, mas pela graça do Senhor, para andar nas boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, qual é o segredo da vida cristã? É descobrir o que é que Deus preparou para você e para mim. E o Salmo 139 diz que Deus escreveu os nossos dias, ainda que nenhum deles houvesse. Ou seja, Deus escreveu este dia no qual nós estamos. Sim ou não? Agora a pergunta é, o que é que ele escreveu para hoje? Eu tenho dito aos irmãos, a cada manhã, chega na escrivaninha de Deus, olha por cima do ombro dele e veja o que é que ele escreveu na agenda dele para você no dia. A gente trabalha muito no negativo. Estava conversando com o Francisco, né? Falando da agenda negativa que às vezes a gente tem. E a gente trabalha muito na questão do pecado da comissão. Ou seja, eu não quero cometer esse pecado, não quero cometer aquele, não quero cometer. Mas tem um pecado que a gente comete que talvez seja pior do que qualquer pecado que nós possamos cometer, que é o pecado da omissão. Uma das palavras na língua hebraica para pecado, a ideia ali é não atingir o alvo. Uma das palavras na língua hebraica é a palavra avon. E você sabe que avon chama, né? Tem nada a ver com perfume. É uma coincidência. E a ideia
é você atirar uma flecha e ela não chegar no alvo. Esse é o pecado de omissão. Deus vai requerer de nós o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa saúde. Deus vai requerer da gente. Amém? Então, mais do que deixar de pecar, é fazer a obra de Deus. Nós não podemos trabalhar naquilo que eu chamo de santidade de cemitério. O que é santidade de cemitério? É você trabalhar para não fazer nada. Eu brinco dizendo que eu sou vizinho de um cemitério lá em Jundiaí. Aquele povo lá não rouba, não mata, não xinga, não briga. É igual certos crentes que tem, mas o que eles fazem? Nada. Deus não lhe chamou para você fazer nada. Deus lhe chamou para andar nas boas obras que Ele preparou de antemão, antes de você nascer. Ele tinha escrito a sua história, a sua vida e o que você deveria ter atingido. Então é olhar para o Senhor, olhar para a sua palavra e dizer: Deus, o que é que o Senhor preparou para mim? Qual é o meu chamado? Então, entre hoje e domingo, se Deus assim permitir, esse vai ser o tema, o nosso chamado. O nosso chamado. No versículo 4, como eu falei, ele fala de nós, que nós fomos chamados para sermos santos. No próprio verso 4, diz que nós somos chamados para ser irrepreensíveis diante dele em amor. Depois no verso 5, fala que nós somos chamados para sermos filhos de adoção. No próprio verso 5, diz que o Senhor nos chamou para si mesmo. Depois, no verso 6 e o verso 12, diz que nós somos chamados para o louvor da glória da sua graça. Então, se você ainda se engana dizendo que você não tem chamado, por favor, leia, nem que seja o primeiro capítulo da carta aos Efésios. E você vai perceber que tem muita coisa com as quais eu devo me ocupar. Eu queria, nesses dias que a gente tem aqui, dividir o nosso chamado em alguns pontos. Não é que eles é uma coisa ou outra. Não, eles são complementares. Então, o primeiro chamado nosso, eu coloquei em ordem de importância, segundo o que eu considero que é importante. O primeiro chamado para nós, fomos chamados para sermos filhos de Deus. É o primeiro chamado. Amém? É o primeiro chamado. Todos os outros chamados, alguns são metafóricos, são figurativos, alguns deles, mas chamado para ser filho não é uma figura, não é uma metáfora, porque é baseado no que Deus é. E Deus é Pai. Deus não é Pai figuradamente. Ele é um general, mas Deus tem um exército. Ele é pastor, mas nós somos ovelhas mesmo. Ele é um agricultor, mas nós somos plantas. Mas quando fala da paternidade de Deus, não está falando na figura. Está falando da essência central, redundância, né? Mas está falando da essência do que Deus é. E o Tony, o nosso Tony lá de Jundiaí, diz que quando Deus nos criou como filhos, não criou porque ele tivesse carência. Então Deus estava sozinho, só tinha só os anjos, alguns bilhares de anjos. Ele estava se sentindo muito sozinho, aí resolveu criar gente para a gente ficar adorando ele. Não, nós não temos um Deus carente. Nós temos um Deus que sobra nele amor para nos dar. Então ele nos criou para que nós experimentássemos o seu amor. Amém? Nós não temos um Deus carente. Tem gente que adora a Deus pensando que se adorar a Deus, Deus fica mais Deus. Se não adorar, Deus fica menos Deus. Meu querido, Deus não aumenta com a sua adoração, Deus não diminui com o seu pecado. Ele continua o mesmo Deus. Só que Deus nos criou para sermos receptáculos, para sermos vasos do seu amor. A motivação de Deus foi o amor a nós. Amém? Quando é que nós, os homens, passamos a ser pais? Quando o filho nasce. Antes do filho nascer, a gente não é pai.
Mas Deus era um pai que não tinha filho. Porque ele era pai, ele teve filho. Porque nós temos filhos, nós somos pais. Você entendeu a diferença? Entendeu ou não? Deus, porque ele era pai, ele criou seus filhos. Nós, para sermos pais, nós precisamos ter filho. Então é o filho que nos faz pais, mas o pai que nos fez filhos. É o primeiro chamado. Deus nos chamou para sermos filhos. E isso aí é o projeto de Deus. Chamados para sermos filhos. Esse é o projeto. Se alguém lhe perguntar qual é o projeto de Deus, o projeto de Deus é esse. Ele nos chamou para sermos filhos dele. Amém? Eu vou mostrar isso mais tarde, né? O segundo chamado, que está muito ligado a isso, é que Deus nos chamou para sermos santos. Deus nos chamou para sermos santos. Se o chamado para sermos filhos é o projeto, chamados para sermos santos é a condição. É a condição. Quem subirá diante do Senhor? Quem entrará no seu tabernáculo? Quem comparecerá diante dele? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não ama a vaidade, não fala mal. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, quantos? Quantos? Nem você, nem eu. Então, santidade é a condição. Ser filho é o projeto. Ser santo é a condição. Terceiro, Deus nos chamou para sermos discípulos. Isso está escrito em Isaías, que diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Qual a diferença aí de filho para discípulo? Bom, se a gente definir o que é discípulo, a gente define o filho. O que é um discípulo? Um discípulo é aquele que ouve tudo que Deus fala e procura praticar tudo que ouve. Só isso. Só isso. Complica não. Só isso. Tem procurado ouvir a Deus? Você tem procurado praticar o que você ouve? Então você é discípulo. Eu vou mostrar isso também no texto da palavra. Chamado para ser filho é o quê? É o projeto. Chamado para ser santo é a condição. Chamado para ser discípulo é o meio. É o meio. É a forma que Deus estabeleceu para a gente chegar à santidade e viver como filho. Quarto, chamados para ser servos. Essa é a atitude. Essa é a atitude. A atitude faz toda a diferença. Sim ou não? Pelo jeito que vocês estão sentados, dá para perceber o interesse de vocês na palavra ou não? Sim ou não? Parece que o corpo fala, né? Quando você senta, estica as pernas e cruza os braços, significa o que para quem está falando? Você não está nem aí. Mas quem quer escutar, senta na ponta da cadeira. Meu pastor dizia que por onde a pessoa senta no salão, ele sabe como é que está a pessoa. Que a pessoa vai sentando cada vez mais para trás, pouco some. Chamados para ser servos. Essa é a atitude. Amados, uma das coisas mais importantes na vida cristã é a nossa atitude. A atitude vem antes de ações, vem antes de atos. A nossa atitude é a nossa postura diante dele. Tá bem? Essa é a atitude. E por fim, o quinto ponto, o quinto aspecto do nosso chamado. Somos chamados para as nações. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Você está preparado para ir às nações?
Você está preparado para ir às nações? Pode ser as nações aqui indígenas, que perto de Biguaçu, pode ser Conchinchina, sei lá. Mas chamado para as nações está no seu DNA. Talvez você se lembre, quando Jesus chega em Marcos 11, Marcos 11 ou Marcos 3? Marcos 3. Quando Jesus chega, está nos dois, está no 3 ou no 11. Quando Jesus chega ali no templo, ele encontra ali o templo cheio de vendedores, correto? Cheio de mesas ali. E Jesus pega o chicote e sai virando mesa, sai batendo nas pessoas. E ele faz uma pergunta. Vocês não sabem, vocês não se lembram que a minha casa... Quem vai complementar? Será chamada... ou falta de fosfato. Casa de oração para todos os povos. Amados, esse é o nosso nome. Nome na Bíblia fala da nossa natureza. Nome não é alguma coisa de papel. Nome fala do que a gente é. Casa, porque é um lugar de abrigo. Oração, porque tem comunhão com Deus. Mas não é só para isso. Nós somos chamados para ir às nações. Amém? Amém, querido? Quantas nações tem aqui nessa região? Vocês já pararam de fazer um levantamento? Não? E as nações aqui da região já estão alcançadas já? Só para o pessoal que é descendente de açoriano. Esse mês passado eu estive no interior da Bahia. Lá na Chapada Diamantina. Um lugar que está a 1.550 metros de altitude. Um lugarzinho chamado Mato Grosso. Não tem nada a ver com o estado. É o lugar mais frio e mais alto do Nordeste. E lá tem uma colônia de açorianos. Pessoal pequeno, fala rápido, não entendi muita coisa. Olho azul, produtores de café. Está lá. E tem lá uma família Mafra. Interessante, né? Está lá. São nações. São nações. O nosso DNA é um DNA para as nações. Você está pronto? Não. Você sabia que quando o Espírito Santo veio sobre o povo não obedeceu ao Senhor, porque o Senhor falou assim: descerá sobre vocês o Espírito Santo que o Pai tem prometido, e vocês serão minhas testemunhas onde? Jerusalém, Judeia, Samaria e até... O pessoal saiu? Não, o Espírito Santo desceu. O pessoal saiu? Não. Ficou lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos, o povo ficou ali. Até que Deus deu um jeito. Hã? Isso. E qual foi o jeito que Deus fez? Uma santa, boa e maravilhosa perseguição. Eu digo que quem não cumpre Atos 1:8 vai cumprir Atos 8:1. Atos 1:8, recebereis o poder. Atos 8:1, e naquele dia houve grande perseguição. Não é melhor sair por amor do que sair pela dor? Por via das dúvidas, prepare seu passaporte. Pode ser um passaporte para ir aqui em Biguaçu, mas prepara. Prepara o seu passaporte, esse é o seu chamado. Um dia eu estava na aldeia Terena, lá no Mato Grosso, agora Mato Grosso, estado. Eu estava falando sobre pregar o evangelho, falando para os indígenas, pregar o evangelho. E parece que todo índio é mineiro, que é muito desconfiado. Eu sou mineiro. Muito desconfiado. E eu falei, vocês precisam sair e pregar o evangelho em todas as nações. Ele um olhava para o outro assim. Mas quando, né? Bom, no ano seguinte, eu estava com alguns deles comigo, viajando em algumas capitais europeias. Eu aprendi uma coisa: não ponha o seu limite em Deus. Você pode ser limitado. Nosso Deus não. Amém? Teu Deus é limitado?
Quando Deus falou que ia me dar uma casa, eu fui fazer as contas, que eu pedi uma casa a Deus, e todo mês a gente tinha que orar, eu e Irani orar para Deus mandar o dinheiro do aluguel. Aí um dia eu cansei desse negócio de orar para Deus mandar o dinheiro do aluguel. Todo mês. Graças a Deus nós nunca atrasamos. Mas eu enjoei. Eu falei para Irani, já que ele não tem dinheiro para pagar aluguel, que tal a gente comprar uma casa? A Irani era bem mais louca que eu. Casar comigo tinha que ser um grau mais elevado de loucura. Ela falou, vamos. E eu saí procurando casa. Mas aí, amados, eu entrei numa crise. Porque ao invés de eu procurar casa e oferecer para Deus pagar, eu comecei a fazer contas. Eu tinha um piano velho, um Voyage bem usado. Então eu fui fazer o levantamento de preço para ver o que dava para comprar com aquilo ali. Não dava para comprar um terreno no subúrbio de Jundiaí. Aí eu peguei, Deus, como é que você vai fazer para me dar casa já que eu não tenho dinheiro? Você percebeu que loucura? Aí sempre do lado de um louco tem outro mais louco, que foi meu cunhado. Falou, por que nós não vamos no banco para ver se o banco faz o financiamento? Eu caí na sugestão dele. E fui lá no gerente da minha conta e falei, queria ver se dá para fazer um financiamento aqui no meu nome. O gerente abriu lá minha conta no computador, olhou para minha conta e olhou para mim, deu um sorrisinho com o canto da boca, um sorriso diabólico. Eu nunca me senti tão humilhado como naquele dia. E aí falou, é impossível. Levantei e saí do banco, eu estava arrasado. Falei, Deus, como é que o Senhor permite que um homem do mundo, um incircunciso, humilhar um servo teu? Deus falou assim, eu mandei você ir no banco? Lembra do que eu falei hoje de manhã das minhas guerras, a guerra do Senhor? Não inventa guerra não, que Deus não entra, tá? Não inventa guerra. Deus não é aquele irmão mais velho que defende qualquer coisa que se fizer, não. Se você errou, você vai pagar. E foi o que aconteceu comigo. Até que eu desisti. Achei a casa, não tinha dinheiro. E havia uns irmãos ali no interior de São Paulo e sabiam que eu estava procurando a casa. Falou, Jamil, como é que você achou a casa? Eu falei, achei. Mas não falei que eu não tinha dinheiro, não falei nada. Eu tinha aprendido a lição do banco. Eu vou ficar quieto, vou deixar Deus fazer como Ele quiser. Ele falou, Jamil, nós estávamos conversando aqui e a gente está com dinheiro aí reservado, porque a gente tem um plano para dinheiro, mas não tem certeza do plano. Você faz assim, você compra a casa, paga à vista e depois a gente discute. Falei, tá bom. Quer dizer, encontrei gente mais doida que eu. Ele me deu dinheiro, paguei a casa. Eu falei, bom, eu compro a casa, depois a gente faz financiamento no nome deles, porque eles têm condição, né? Gente assim de uma classe um pouco mais elevada que classe de pastor. Eu falei isso. Eles podem, né? Aí terminei a casa, fui pintor, marceneiro, vidraceiro, fui de tudo naquela casa. Quando estava pronta, aconteceram algumas coisas interessantes. A casa estava prontinha, pintadinha, e a gente ia buscar nossa mudança para pôr na casa. Eu entrei na casa, olhei, vi se faltava mais alguma coisa, escutei Deus falar. Mas Deus falou assim de uma forma muito, muito clara. Ele falou, essa casa é um sinal para você que agora você pode sair de Jundiaí na hora que eu quiser. Eu falei, uai, Senhor, casa não é sinal para ficar? Para Deus não era sinal que eu podia sair. Eu não podia me prender à casa. Bom, passei aquilo, mudamos, aí eu fui lá conversar com eles. Agora você vê minha loucura, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. E nas minhas maquinações eu pensei, a gente financia no nome deles e todo mês eu pago financiamento. Pergunto, o que mudou? Nada. Nada. Mas eu fui assim mesmo. Falei, então, queria combinar com vocês para a gente ir no banco
para fazer o financiamento no nome de vocês. Eles falaram, Jamil, você não entendeu nada. Eu falei, o que é que eu não entendi? Esse dinheiro que nós passamos para você não foi um empréstimo. Foi uma oferta para você comprar a sua casa. Deus não trabalha com meus limites. Deus trabalha nos limites que Ele não tem. Não limite a Deus. Amém? Se Deus falou que nós somos chamados para ir para as nações, meu caro, você vai. Nem que seja amarrado, mas você vai. Nem que seja arrastado, mas você vai. Nem que seja nação perto, mas você vai. Porque esse é o seu chamado. Amém? Chamado para ser filhos. Você vai perceber que o primeiro chamado de Deus para nós não é para fazer. O primeiro chamado de Deus para nós é para que nós sejamos, não é para fazer, é para ser. É o ser que determina o fazer. Falando de uma característica que Deus não tem, que é preocupação, mas vamos pensar que ele tivesse preocupação. A preocupação de Deus primeira não é que a gente faça, é que a gente seja. De manhã nós citamos 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que fala que nós somos o quê? Nação santa. Que mais? Reino sacerdotal, sacerdócio real. Que mais? Povo separado por Ele. De propriedade exclusiva de Deus. É o que nós somos. E porque nós somos, nós anunciamos as virtudes dele para todas as pessoas. O que vem primeiro é o que você é, depois é o que você faz. Amém? Então hoje a nossa preocupação deveria ser, eu quero ser, com a graça de Deus, um filho que agrada com a sua vida, agrada ao Senhor em tudo, como filho amado. Não é isso que diz para nós, Efésios capítulo 5, quando diz, sede pois, me ajuda aí, sede pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se você ama Deus, você experimenta o amor de Deus, a coisa que você mais vai desejar na sua vida é ser parecido com Ele. Amém, amados? A primeira imagem que o filho tem de Deus é a imagem do seu pai. É a primeira imagem. A primeira imagem que as minhas filhas tiveram de Deus foi um Deus de bigode, cabelo enroladinho. Era assim que elas viam Deus. É a primeira imagem. Então eu preciso olhar para Deus, ver a imagem dele e desejar ser como ele é, ser imitador dele. Deus nos chama. João capítulo 1, versículo 12. Você se lembra desse texto, né? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder. Eu não estou ouvindo direito. Eu já disse ali porque estava longe. Se eu chegar mais perto aí o pessoal do som me pega. E todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Na língua grega, gente, eu não entendo grego não, tá? Eu sou muito curioso. Mas na língua grega tem duas palavras principais para a palavra filho. A primeira palavra é uma palavra que é a palavra tecno, é filho gerado. É um filho gerado, é um filho que nasceu de alguém. Mas a outra palavra é a palavra huios, que é filho semelhante. O trabalho que Deus está fazendo conosco é que nós somos gerados filhos dele. Pela cruz do Calvário nós nos tornamos filhos. Mas agora o trabalho dele é nos fazer filhos parecidos. Amém, amados? Filhos parecidos. E eu amo essa ideia, amados, porque um dia
Na aparição de Cristo, eu vou ver Cristo como Ele é e eu serei como Ele é. O que é que você acha? Nós seremos como Ele é. Assim como o homem foi feito lá no jardim, a imagem e semelhança de Deus, isso será a verdade na igreja do Senhor Jesus Cristo. É verdade que nós vamos continuar como somos, em termos de aparência, mas os nossos atos, a nossa atitude, a nossa santidade vai ser igual à atitude e santidade de Deus. Amém, queridos? Você tem esperança nisso? Não? É isso que você espera? Deus nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. Vamos ler o capítulo 1, verso 4 e 5 da carta aos Efésios. Diz, como também nos elegeu nele. Se você gosta de português, eu aconselho você a pegar a sua caneta e marcar todas as preposições do capítulo 1 e do capítulo 2 da carta aos Efésios. As preposições desses dois capítulos fazem toda a diferença. Se não, vejamos. Como também nos elegeu nele, dentro dele. Amado, nós fomos criados dentro de Jesus Cristo. Fomos criados dentro de Cristo, não fomos criados fora de Cristo. Fomos criados dentro dele. A nossa vocação é ser criado dentro dele e continuar dentro dele por toda a eternidade. Amém, amados? Salmo 91 diz que aquele que se apegou ao Senhor encarecidamente, Deus o colocou num alto refúgio. Como é o nome desse alto refúgio? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Amém? E nesse lugar, o maligno não nos toca. O salmista fala de um animalzinho do deserto, que diz que é o animalzinho mais sábio. É um tipo de um coelho. E por que ele é chamado de sábio? Porque faz a sua casa na rocha. E dentro da rocha, a águia não chega. Não chega nada ali. Não é porque ele é forte. É o lugar onde ele se esconde. É que é forte. Quem é a nossa rocha? Você está dentro dele? Esse é o seu lugar. Esse é o nosso lugar. Quando você sai dali, o maligno lhe pega. Mas você está dentro da rocha. Você se lembra quando Moisés pede ao Senhor para mostrar sua glória? Em Êxodo 34. Senhor, rogo-te que te mostre, que tu me mostres a tua glória. O que é que Deus faz com Moisés? Diz o texto que Deus pega Moisés e coloca sobre a rocha. E quem é a rocha, gente? A rocha que acompanhou o povo no deserto o tempo todo. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Jesus não é a exata expressão de Deus? Sim ou não? Jesus é a exata expressão. Ele é a efígie, é a marca de Deus. Então Deus pegou Moisés e colocou sobre Jesus. No versículo seguinte, diz que Deus põe Moisés na fenda da rocha. Ou seja, coloca Jesus, coloca a gente dentro de Jesus. E quando foi que Deus nos colocou dentro de Jesus? Foi no dia que a rocha foi fendida por uma lança lá na cruz. Ali Deus nos incluiu dentro de Cristo. Nós estamos sobre a rocha. Estamos dentro da rocha. Foi nesse lugar que Deus nos elegeu. Eu pergunto a vocês, há um lugar mais seguro que isso? Há um lugar que nos protege mais do que isso, amados? Você percebe que muitas vezes nós queremos andar sozinhos, sem proteção? Se você trabalha num lugar perigoso, se você trabalha num lugar insalubre, você precisa de EPI, né? Equipamento de proteção, como é que é? Individual. Então Jesus é a nossa EPI.
Aí você pode andar nos lugares tóxicos da vida, que você vai estar protegido por Ele. Nos elegeu nele quando, amados, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para quê, amados? Para a adoção de filhos. Amém? Esse é o seu destino. Isso é o que Deus determinou para você. Você ser um filho, e não somente ser um filho nascido, mas um filho parecido. Nós estamos nessa guerra agora, de sermos somente filhos nascidos, para sermos filhos parecidos. Por isso que Isaías fala que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Nós estamos nessa caminhada. Amém? Tem filho que não é obediente, mas todos nós vamos obedecer ao Senhor. Deus está trabalhando nisso. Nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo. E fez isso para si mesmo, segundo a sua boa vontade para conosco. Amém? Quando nós adotamos o nosso menino, eu percebi que são 2 processos. Não sei se continua a mesma coisa, Rafael. Mas o primeiro processo foi a destituição do poder, que antigamente era poder pátrio, né? Hoje é poder familiar. Né? Então houve um processo que destituiu, desligou o nosso menino da família antiga. E selou esse processo. E aí depois fez outro processo, que é o processo de adoção. Nesse processo de destituição, não se pode mais mexer. Deus fez a mesma coisa conosco. Quem era nosso pai? Quem era nosso pai? Pode falar, dá vergonha, mas pode falar. De vez em quando é bom te lembrar de onde a gente veio. Quem era o parentão que você tinha lá? Aquela coisa ruim, tinhoso, capiroto, o que mais? Satanás. É por isso que tem algumas coisas em você que não prestam. É porque você ainda está trazendo coisa lá do passado. Eu vou lhe garantir uma coisa. Não vai sobrar nada dele em nós. Jesus está com seus discípulos. E aí vem o inimigo. E Jesus fala assim, vamos-nos daqui. Aí vem um príncipe deste mundo. E ele não tem nada em mim. Sabe quando os alpinistas, esse pessoal vai no lugar, chega lá, crava uma bandeira? Será que ainda tem alguma bandeirinha do inimigo em alguma área da nossa vida? Deus quer colocar a bandeira dele em todas as áreas da nossa vida. Porque nós somos chamados para isso. Fomos chamados para ser filhos parecidos. As pessoas vão olhar para nós e vão glorificar o nosso Pai que está nos céus. Pelas nossas atitudes, pelos nossos atos. Ele desse é seu chamado. Você é chamado para ser filho. Comporte-se como filho. Você é um bom motorista? Dirija como filho de Deus. Amém? Um filho de Deus no trânsito sofre uma fechada. O que é que faz? Você dá aquela buzinada pornográfica? Ou você abençoa o rapaz lá que não fez um curso de direito numa boa autoescola? Talvez tenha saído de casa brigado, sai fechando todo mundo. Mas nós não somos assim. Nós não somos assim. Nós somos um povo que reflete a natureza de Deus em todos os lugares que vamos. Você gosta de lavar prato? Não importa. Lave como filho de Deus. Você gosta de limpar a casa? Limpe como uma filha, como um filho de Deus. Tudo o que fizerdes, fazei para o louvor e glória dele. Porque isso é o que nós somos. E nós refletimos o que nós somos. Romanos capítulo 15, capítulo 8, verso 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho. Eu me lembro, no começo da minha vida cristã,
Eu estava com um grupo da congregação orando e eu escutei Deus falar comigo. Uma das primeiras vezes que Deus falou comigo, talvez a segunda ou terceira vez. Eu escutei o Pai falando. Não era o Espírito Santo, não era Jesus, era o Pai. Se você me perguntar como é que eu sabia, eu não sei. É igual aquela história de 300 crianças estão ali, uma chora e a mãe sabe que foi o filho dela que chorou. Né? Com a gente, com Deus é assim também. Você discerne a voz de Deus. E Deus falou comigo: você nunca me pediu nada. Me peça alguma coisa. Era o Pai falando comigo. Ele estava se revelando como Pai a mim. Amém? Deus quer ouvir você falar com Ele. Deus quer que você abra sua vida com Ele. Esse é o seu chamado, é a forma de Deus relacionar com você, é pela conversa. O relacionamento, você fala, Ele ouve, Ele fala, você ouve. Amém? Creia nisso. Porque antes nós éramos guiados aos ídolos mudos, mas hoje somos guiados ao Deus que fala. Os ídolos têm ouvido, não ouve, tem boca e não fala, tem pés e não anda, mas o nosso Deus é um Deus vivo. Não somente Ele anda, como nos leva. Estava comentando com os irmãos que agora, estava meditando sobre aquele texto que fala do novo e vivo caminho. O que seria um caminho vivo? Fala um caminho vivo, novo, alto, plano. Mas o que seria um caminho vivo? Sabe qual foi a figura que me veio? Aquelas esteiras rolantes. O caminho que nós estamos, nós não passamos por ele. O caminho que nós estamos é um caminho vivo. Ele nos leva. O caminho leva você. Amém? O caminho é quem leva você. Permita que Jesus Cristo guie você e leve você àquele lugar que Ele tem preparado. Amém? E quando você subir no esteira rolante, sempre fique do lado direito, para não atrapalhar quem está com mais pressa. Mas de qualquer forma, deixa o Senhor guiar a sua vida para aquilo que Ele deseja. Ele tem poder para nos levar ao lugar que Ele tem planejado. Você sabia, não? Ele não é o seu esforço. Não é o nosso esforço. É o poder do Espírito Santo. Amém? Eu quero que você saia daqui hoje assim, cheio de esperança em Deus, cheio de fé em Deus. Ele diz que nós temos recebido o Espírito de adoção, pelo qual nós clamamos, ou nós chamamos Abba. Abba significa o quê? Paizinho. Paizinho. Meu pai na fé contou uma história. Ele gostava muito de contar história. E parece que eu peguei com ele também. Mas nessa história, uma senhora estava na escadaria de um palácio. E sentada assim no pé da escadaria, chorando. Desconsolada. Aí passa um rapaz por ela e pergunta: por que a senhora está chorando? Porque meu filho foi condenado e meu filho é inocente. E a única pessoa que pode fazer alguma coisa é o rei. E eu não consigo falar com o rei. O rapaz falou para ela assim: vem comigo. O rapaz levou ela na escadaria e chegou na entrada do palácio. Os guardas se perfilaram, apresentaram armas, eles foram entrando, até chegar numa sala assim bem bonita. Estava o rei sentado. Ele falou assim: pai, essa mulher quer falar com você. Não foi isso que Jesus fez com você e comigo? Nos levou diante do rei? É para lá que Ele quer nos levar. E não é para entrar e sair. Eu fico assim, pensando, né, algumas orações que a gente faz. Senhor, agora entrando na Tua presença. Eu pergunto: onde é que você estava, querido? Você só entra na presença de Deus uma vez. Sim ou não? Essa mania fica entrando, saindo, agora estou entrando, agora estou saindo, Senhor. Para com isso, querido. Deus falou que Ele colocou você assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Por que você fica vagando por aí? Senta nele. Viva nele. Experimente tudo que Ele tem. Por quê? Porque você é filho.
Você é filho. E nós que somos maus? Completa o texto para mim, por favor. Sabemos, quanto menos. Quanto menos? A palavra diz que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. Nem pelo comer, nem com beber, nem com vestir. Por quê? Por quê? O vosso Pai Celestial sabe. Você sabia que Deus sabe, não? Tá, e você sabe como? Aqui ou aqui? Se você sabe aqui, você entra no descanso. Se você sabe aqui, é uma confusão terrível. A nossa cabeça, vou falar com você como meu pai da fé me falava, assim, Jamê, tenha misericórdia da sua cabeça. Ela nunca vai entender. Quando ela estiver muito agitada, você fala, senta e fica quieta. Eu fiz calar e sossegar minha cabeça. É verdade que o texto fala outra coisa, fala de alma. Mas é aqui, no coração, nós sabemos que temos um Deus a quem chamamos de Paizinho. E Ele sabe de tudo o que eu tenho necessidade. E o compromisso dele comigo é suprir cada uma das minhas necessidades. Presta atenção, Ele não tem compromisso de suprir minhas vaidades. Mas Ele tem compromisso de suprir minhas necessidades. E, estou citando Mateus capítulo 6, Ele toma duas figuras para mostrar o cuidado dele. Eu estou puxando na cabeça de vocês hoje, não estou? Mas é de propósito mesmo. Quais são as figuras que Jesus usa para mostrar o cuidado de Deus para conosco? As duas coisas. As aves dos céus e o lírio dos campos. Que de manhã nasce pujante, bonito, e à tarde está seco. E as aves? Aí ele fala, quanto mais valeis vós do que as aves, do que o pardal. Você já viu algum pardal cair morto de fome? Aí você faz autópsia lá e está coitado, morreu de fome. Você já viu? Não. Passarinho só morre de fome quando a gente resolve cuidar dele. Então pega o passarinho, põe na gaiola, ele já faz o testamentozinho dele, coitado, já despede da família, que ele sabe que vai morrer. Enquanto ele está sem cuidados, ele está cuidado. Quando a gente resolve pôr a mão, meu amado, se a gente não sabe cuidar de passarinho, a gente vai cuidar da gente mesmo? Para com isso. Para com isso. Toma assento em Deus. Crê no teu Pai. Ele sabe. Ele sabe. Amém? Um dia, eu estava ensinando a Cibele, ela era pequenininha, ensinando a Cibele os custos da casa. Energia, água, essas coisas. Meu salário. E ela ficou escandalizada com o custo da energia. E tinha um irmão, inclusive, hospedado lá em casa, nessa época. Aí esse irmão sai do quarto e deixa a luz acesa. A Cibele fala assim, você pode fazer o favor de voltar e apagar a luz, que meu pai paga muito caro. Eu fiquei com vergonha, mas ela aprendeu. E para testar a minha doutrina, naquela semana seguinte é o aniversário dela. Falei, filha, na semana que vem nós vamos na loja de brinquedos e você vai escolher o brinquedo que você quiser. Toda doutrina tem que ser testada. Sim ou não? Eu tinha que testar a doutrina. Se eu ensinei bem ou não. Na ida para a loja, ela por trás assim do meu banco me abraçou. Falei, pai, muito obrigado pelo brinquedo. Falei, mas eu não lhe dei ainda. Ela falou, mas você falou. Ela descansou na minha palavra. Ela descansou, estava agradecendo, ações de graças. Por aquilo que Deus fala, ainda que ela não tenha visto. Ainda que ela não tivesse visto. Ela estava agradecendo. Aquilo para mim foi uma lição tremenda. Chegamos na loja. Ela não sabia ler direito. Chegamos na loja, ela olhava assim para a etiqueta dos brinquedos e perguntava, pai, quanto é esse? Eu falava tanto. Não, pai, isso é muito caro. E esse aqui, pai, quanto é? E ela dizia que era caro ou não.
Eu tive condição de dar o dobro do que ela escolheu. Mas o que me chamou a atenção foi a gratidão dela pela palavra do Pai. Você tem gratidão pela palavra do Pai, ainda que você não tenha visto o que Ele prometeu? A fé não é isso? Fé é um descanso na bondade de Deus. Fé é um descanso na justiça de Deus. Fé é o descanso no caráter de Deus. Não é um sentimento, é um descanso. Deus falou, eu descanso na sua palavra. Quando eu falei para a Irani, no momento de crise, para ela, coitada, que eu ia dar uma casa para ela, eu não tinha nenhuma base para fazer essa promessa. Eu não tinha jogado na loteria, não tinha jogado no bicho, não tinha feito nada para ganhar alguma coisa para poder comprar casa. Mas na hora que eu falei para ela, eu vou te dar uma casa melhor do que você teve na casa de seu pai. Vou te dar mais e melhor do que você teve até hoje na casa de seus pais. Ele entrou no descanso. É verdade que a promessa veio 25 anos depois. Mas ela nunca mais reclamou, nem chorou por isso, porque ela descansou na minha palavra. Amados, eu que sou mau, eu prezo por cumprir a minha palavra. E o meu Deus? Amado, não ofenda a Deus com falta de fé. Deus falou, acabou. Está falado. E nós vamos descansar na sua palavra, porque Ele é Pai. E nós somos filhos. Ele é o nosso Pai. Amém? Como é que é a sua experiência de filho com Deus? Você é daquele filho que escreve ofício para Deus? Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, nestes termos pede deferimento e vai por mim assinado, reconhecido a fio. Como é que é o seu relacionamento com Deus? Ou você é daquele que o pai está recebendo visita e você mete o pé na porta e entra, fala, pai, estou aqui e tal, e faz aquele barulho. É assim que Deus gosta. É assim que Deus gosta. Que você não tenha nenhuma barreira com Ele. Nenhuma barreira. É verdade que na medida que vai crescendo, a gente vai aprendendo a entrar na sala onde o pai está mais calminho. Mas é nosso pai. É o seu pai. Esse é o primeiro chamamento seu. Eu queria lhe convidar para a gente agradecer a Deus hoje. Cada um. Nós não vamos orar por ninguém aqui agora. Orar por nós. Senhor Deus, me dá a revelação da minha filiação. Revela para mim a tua paternidade. Eu lhe garanto que as coisas vão mudar no seu coração. Eu lhe garanto. Eu lhe garanto. Você pode curvar a cabeça, ou levantar, ou ajoelhar, como você quiser. Mas eu queria convidar você a conversar com o Pai. Pode falar com o Pai, pode derramar diante dele suas dores. Não tenha receio de falar com Deus de maneira errada, não tenha receio, não tenha receio. Ele é o teu Pai querido, teu paizinho. Coloque diante dele tudo que lhe perturba. Coloque diante dele tudo aquilo que lhe aflige a alma. Oh Deus. Oh Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Alguém aqui nesta noite
nunca teve um encontro com o Pai e gostaria de experimentar hoje um encontro com o Pai. Gostaria de, a partir de hoje, ser um filho de Deus. Dizer para Deus: Senhor Deus, me recebe como filho. Alguém aqui nesta noite gostaria de fazer isso? Dizer: Senhor, me recebe como filho. Me recebe como filha. Às vezes pessoas ficam feridas por causa de experiências com seus pais naturais. Isso é muito comum. Mas Deus é o Deus que apaga a história errada e escreve uma nova história em cima da coisa errada. Se você quiser que a gente ore por você, você pode vir aqui à frente.